mundo! Eu sou o Luiz Gonçalves e esse é mais um episódio do PodTech e eu tava roxo de ansiedade pra gravar esse episódio. Aqui é o Everton e eu estou no desde 2015. Como é que é o negócio? Aqui é o Lucas, eu sou do Nubank, eu tô desde 2013, antes de lançar um cartão na rua. Oi, eu sou a Bel, eu tô no Nubank um pouco mais de 2 anos e meio. Oi, eu sou o Pedro, eu sou Product Manager no Nubank e tô lá faz 3 anos e pouquinho também. Aqui é o Paulo, só tô esperando o cartão de débito no Nubank pra fechar minha conta no banco tradicional. Quando será que teremos? Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag, que é trazido para você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora, apoiadora, olha aí que bacana. E hoje o insight que eu tenho para você que quer conhecer a Impulso, entender melhor o que é, e o destaque de hoje vai sobre um novo negócio, por assim dizer, da Impulso, uma nova área que a Impulso vai estar atuando. É uma parceria com a Thaler e a Impulso Agile, que vai estar fazendo consultorias dentro de Agile em organizações, né? Então, se você está querendo aprender mais sobre isso, entra na Impulso, que tem vários treinamentos, tem várias oportunidades. E se você tem uma empresa e está precisando de uma consultoria em governança organizacional, consultoria de processos e Agile como um todo, a Impulso está aí agora com a Thaler para fazer esse meio de campo. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails da semana, você pode avançar diretamente para 8 minutos e 5 aumentos de limite. Podcast da semana. Hoje o podcast é sobre quadrinhos. Ele é o Confins do Universo. Ele é comandado pelo Cid Guzmán, que é um dos maiores especialistas em quadrinhos do país. Ele é um jornalista, editor que já trabalhou com a Panini e a Conrad. Eles falam tanto sobre quadrinhos do mainstream quanto desconhecidos. Eles falam bastante também sobre o mercado de quadrinhos por dentro, né? Então eles entendem bastante como que funciona o mercado de quadrinhos do Brasil e do exterior. E também dão dicas, né? Conversam bastante sobre o que tá rolando na atualidade, sobre, às vezes, quadrinhos que têm relação com filmes que estão saindo por aí. Então é bem divertido. Ele é bem descontraído, eles sempre trazem bastante convidados que entendem bastante do assunto e falam sobre assuntos bem variados dentro do tema, né? Então fica a dica. Sensacional. E não esqueça que o Confins do Universo está lá no Castbox. Então acessa aqui no post o link e vai lá conhecer esse podcast irado. Evento da semana. Olha só, o evento da semana é o Roadsec São Paulo. No dia 10 de novembro a gente vai ter o Roadsec São Paulo, que é um evento muito conhecido na comunidade hacker, já está na 5ª edição. É um evento que celebra a cultura hacker em todas suas vertentes: segurança, desenvolvimento, makers e ativistas. Um dos maiores festivais desse gênero. Tem muita coisa legal, inclusive a final do Hack Flag, o maior Capture Flag do continente. Inclusive, a final do Hack Flag está valendo uma viagem para Las Vegas. Olha só. Vai lá, você não pode perder isso. O Roadsec São Paulo será na Áudio, na Avenida Francisco Matarazzo, 694/Funda São Paulo, SP. Olha só, cara, um evento que realmente não dá para perder. Também vai contar com oficinas hacker, lockpicking, drones, VR, entre outras coisas. Confere lá no site também. E olha só, se você for conferir o hall de palestrantes, é bem extenso, é muita gente bacana que vai estar lá. Então, confere esse evento, você que está em São Paulo, que estiver perto de São Paulo, ou tiver como ir para São Paulo. Ou Florianópolis. Acho que Floripa já foi. Esse é o evento final, que é em São Paulo. Ocorrem durante o ano vários giros, né? O Roadsec é um evento itinerante, mas como eu falei, esse é o final. Confira mais informações em roadsec.com.br/São Paulo, tudo junto, enfim, 2018. Só fazendo um parênteses aqui, cara, vá lá no site que o Paulo falou e clique em Food Park e olha a quantidade de coisas maravilhosas que vai ter lá, cara. Caraca, deu uma fome. É porque nós estamos gravando isso aqui agora meia-noite, numa sexta-feira, e daí tem um hambúrguer aqui, cara, ó, Meat Chopper. Porra, show de bola. Vai lá curtir esse evento que vai ser show de bola. Hashtag dos ouvintes. Hoje nós temos um monte, né, João? É isso aí, menino. Olha a hashtag aí dos ouvintes, amigo. Como é que é? Renato Tarantelli, sobre o episódio de fake news. Não, fala certo. Temos aqui o comentário do Renato Tarantelli, no episódio sobre fake news. E ele comentou que eu sou um bot e estou aqui apenas para dizer isso. Nós também estamos aqui para espalhar informações falsas, levar o caos à sociedade. Eu também sou um bot. Todos somos bots. A gente somos. Sabe aquela hashtag tipo, somos todos macacos lá, lembra? Não, fala bem. O comentário do Evanildo Ribeiro, de Orilândia do Norte, Pará, também sobre o episódio de fake news. Fala, galera, será que tem algum bot que escreve isso? KKKK. Assunto bem importante nos dias atuais. Parabéns. Ficou claro que agora que o João é um bot. KKKK.
Muito obrigado. Olha só, cara. Urilândia do Norte, Pará. Temos ouvintes no Brasil todo, olha só. Olha só. Isso que é... Pull the tag do Paraná para o Pará. Fica o agradecimento ao Renato e ao Evanildo pelos comentários aí e pela participação. Também temos aqui a participação do Lourenço Trevenzoli. Sempre que possível, tragam temas de desenvolvimento, código, etc., como foi no episódio de GraphQL, que foi demais. Valeu, galera, vocês são ótimos. Temos também o comentário do Lázaro Alvarenga. O site ficou topperson. Só senti falta de algumas interações de hover. E aí, Luiz? E aí? Temos que falar com o nosso setor de desenvolvimento chamado Luiz Gonçalves. O CTO do PodTag. Não, mas eu conversei com o Lázaro lá e ele passou esse feedback e eu vou implementar umas coisas bacanas aí. Pessoal, fique ligado também, aproveitando, né? Esquecemos de falar que nós estamos com um site lindão agora. Você tem funcionalidades sensacionais. Topperson, como disse o Lázaro. Sobre o último programa ainda, uma coisa que eu deixo de dica pro pessoal é que tem um serviço chamado Pegabot, que você consegue colocar um perfil do Twitter e ele analisa pela frequência de postagens desse perfil e tal, se ele é possivelmente um bot ou não. Então é bem divertido às vezes você pegar alguns posts da galera ali e tentar descobrir se o cara é um bot ou não. Então fica lá, procure por Pegabot. Fica a dica. Prosseguindo aqui, temos ainda o comentário do Sérgio Seu. Vocês estão de parabéns. Ótimos convidados e assuntos atuais sendo bem abordados. Isso aí, valeu, Sérgio. É isso aí. O Sérgio não é meu. O Sérgio é seu. KKKKK. Fica aí o momento Faustop para Maísa Cachos, Cleverson Franco, André William, Gisele Gonçalves, senhora Luiz Gonçalves, assumo. A minha querida esposa. Aí sim, hein, rapaz. Olha só, fazendo aquela moral. Ainda tem o Cleverson Almeida, Devalcita Manini e Evandro Carvalho. É isso aí. Bom, voltando rapidamente ao assunto do site, vai lá conferir, nós estamos com uma funcionalidade nova que algumas pessoas pediram, que assim, eu não quero ouvir agora, eu quero ouvir depois, né, por algum motivo. E algumas pessoas estavam abrindo a aba, deixando no canto pra, enfim, ouvir depois do episódio e acaba se perdendo. Então tem uma funcionalidade churbo, como diz o João aí. Você vai clicar no maisinho que tem do lado do título do episódio e você vai olhar lá na navbar, no menu, vai aparecer um episódio para você ouvir mais tarde. Olha só que bacana, ali ficou uma espécie de uma lista personalizada, inspirada aí no Netflix, no Spotify, no YouTube. Então, de uma maneira que você já está acostumado, a qualquer momento ali é só você acessar novamente, vai estar os episódios que você quer ouvir. E como o site é novo, então pode ser que apareça algum bug, alguma coisa. Então, por favor, também reporte se você encontrar alguma coisa ali ou tiver alguma sugestão de funcionalidade que nós estamos fazendo aí. Um site que a gente espera que seja aí uma forma mais fácil de você consumir o conteúdo dessa galera aí do PodTag. A dica de quem te dá se você encontrar algum problema é primeiro desligue e liga o computador, que provavelmente vai embora. É isso aí mesmo. E vamos para esse episódio hoje que o papo tá irado, tá muito maneiro. Bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês. Faz muito tempo que a gente queria gravar esse episódio. Muita gente pediu, né? A gente tá nessa pegada, nesse quadro chamado Tagueando, onde a gente conversa com startups e empresas, modelos diferentes, legais. E o pessoal sempre falava, grava com o Nubank. Então é muito legal que vocês tenham dedicado esse tempo aí para gravar com a gente, tá? Eu queria que antes da gente entrar no assunto aí, tecnologias, times, vocês se apresentassem aí, contassem um pouquinho mais do que vocês fazem, como que vocês vieram parar aí no Nubank. Beleza. Eu sou da Bahia, na verdade. Vim pra São Paulo pouco antes de entrar no Nubank. Ainda bem que deu tudo certo. Consegui, fiz o processo seletivo, consegui entrar no Nubank. Hoje eu trabalho no time de Authorizer, que basicamente a gente é responsável pela autorização das transações. Então, se sua compra foi negada, provavelmente é a gente que fez alguma coisa pra isso. Ô, louco, hein? Que pessimista, né? Tipo isso. Eu sou o Lucas. Eu tô no Nubank desde 2013, nem se chamava Nubank ainda, estava escolhendo o nome na época. Sou engenheiro do Nubank, hoje eu trabalho no time de Platform, que é o time especificamente no foco de estabilidade dos serviços, para garantir que quando acontece algum problema ele não derruba o Nubank inteiro ou pedaço do Nubank, ele continue funcionando sozinho sem a gente precisar reiniciar as máquinas na mão. Tipo isso que eu tô fazendo agora. Ué, então, mas não tem graça daí, pô.
tem que ter pressão, não, brincadeira. Seria mais na parte de infra, Lucas? Então não é totalmente na parte de infra, é mais na parte de... Hoje o que eu tô falando é mais na parte de bibliotecas que todos os serviços usam. Entendi. Mas dentro do serviço tem um pessoal lá no time também que cuida mais na parte fora do serviço, que é a infraestrutura mesmo, mas eu tô focado mais na parte das bibliotecas mesmo. Caramba, bem interessante. Eu sou o Pedro, eu sou Product Manager no Nubank, e às vezes o papel do PM nem sempre é muito claro, mas a gente faz de tudo um pouco. No final do dia, o nosso trabalho é garantir que o time tá tomando boas decisões, tá priorizando de forma certa, que a gente tá conseguindo entregar o que a gente quer entregar, mas no dia a dia você faz de tudo um pouco. Eu, que ainda tenho um backgroundzinho de programador, às vezes até dá para codar um pouquinho, mas no geral a gente tá olhando priorização, olhando o que precisa ser feito, preparando várias coisas. Pelo outro lado também acompanhando release, acompanhando métricas de negócio, um pouquinho de tudo. No sentido de estatística, você diz assim, de monitorar todo o core, é isso? Estatística sim, mas no sentido de, né, se a gente for pensar numa empresa, você tem objetivos e eles devem ser mensuráveis, do tipo, a gente quer crescer X%, a gente quer chegar num número tal de clientes, blá, 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 blá. E quando a gente vai olhar na hora de priorizar funcionalidades, o que o time vai fazer? A gente vai fazer primeiro isso, primeiro aquilo e tudo mais. Essas coisas têm que estar conectadas, né? Tem que estar todo mundo na empresa olhando para o mesmo caminho. A gente quer chegar lá. E aí, também não me apresentei, mas eu sou Product Manager na NuConta, né? Então, o que é mais importante da NuConta fazer agora? Não, a gente vai fazer essa funcionalidade, depois essa, porque isso porque a gente acredita que isso é o que mais vai nos ajudar a chegar nesses objetivos, né? Sejam os objetivos do Nubank ou até os objetivos da NuConta que estão alinhados com o do Nubank. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. Então, vocês usam várias fontes de dados para chegar a conclusões, novos produtos, enfim, do que melhorar. Não é algo assim, uma estratégia, no sentido assim, não é algo mais subjetivo, algo que vocês realmente têm o senso analítico para olhar, olha, isso aqui é a necessidade. É mais nesse sentido ou alguém tem uma ideia e começa a validar com os dados e com, né, o planejamento e o histórico que vocês têm? É os dois, na verdade, né? Eu acho que o principal ponto é uma questão de alinhamento. A gente tem que garantir que todos os times estão caminhando para o mesmo lado. E a ideia é que, apesar de, digamos assim, de quando você vai falar de estratégia ter um pouquinho de intuição, isso tem que estar embasado em métricas, né? Eu tenho que, sei lá, se o meu objetivo é crescer, eu tenho que olhar para as métricas que são relevantes de crescimento e dizer, beleza, a gente está realmente crescendo, né? Ou se o meu objetivo é, sei lá, fazer mais clientes conseguirem pedir o cartão. Bom, tá bom, então eu tenho que olhar para essas métricas de a porcentagem dos clientes que consegue, sei lá, chegar até o final do processo de pedir o cartão e garantir que a gente está melhorando nisso. Não é tão complexo quanto parece, de um monte de fontes de dados e previsões e tudo mais, mas algo nessa linha. Sim, eu entendi. É que eu vejo assim, Nubank, para mim ele é um parâmetro de inovação, sem querer puxar o saco, né, mano? Mas eu vejo assim que o Nubank ele é um modelo assim, de inovação que a gente tem no Brasil. E eu me pergunto assim, de onde que vem as ideias, né, das funcionalidades e... Porque às vezes é uma coisa que realmente ninguém tava esperando, sabe? De repente aparece ali na dashboard e você fala, caraca, agora ficou bom, é tipo uma necessidade que você não tinha. Então, quando você falou que é nesse ponto da análise e olhar qual é a funcionalidade tem que ser priorizada e o que vai ser criado, eu me veio na cabeça assim, tá, mas quem coloca isso daí, né? Da onde que vem? Se é uma empresa que inova. Isso é uma dúvida que eu acho que toda empresa de inovação, né? Não só o Nubank, tem essa situação, né? Me veio a curiosidade, né? Como que são definidos isso daí? Será que e até uma pergunta, o time participa disso também? Se alguém tiver uma ideia bacana, trabalha lá e, pô, eu queria... Nossa, seria muito bom se tivesse isso. Como que isso acontece? Existe um processo para isso ou realmente é algo mais para o pessoal de negócio que já tem a visão do futuro e da empresa? Não sei se pode comentar um pouquinho sobre isso? Claro, eu acho que pelo contrário, isso não deve ser isolado, né? A gente usa o modelo de squads, depois até dá para falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia é que cada squad é dono de um pedacinho do produto, né? Então, por exemplo, a gente estava falando da Bell e da parte de autorização, então quando a gente vai falar de autorização é o time, né, o squad, que é dono daquilo tudo, o squad que define o que vai fazer, como vai priorizar e tudo mais. E esse é um processo que ele tem que ser construído todo
pelo time. Algumas pessoas, e mais antigamente, se via o PM como o cara que é dono do backlog. Não, isso não é verdade. Eu acho que o nosso papel é muito mais facilitar esse processo, garantir que a gente tenha as conversas, garantir que a gente toma as boas decisões, mas isso vem tudo do time. Eu acho que esse ponto da inovação é engraçado. A gente não fala em, agora a gente precisa inovar. Não, agora esse aqui é um time de inovação. A inovação vem do simples fato da gente estar sempre se questionando o que faz sentido, o que seria legal, testando coisas novas e tendo autonomia para isso, né? Mas não existem pessoas lá que são responsáveis por inovar ou que as ideias vêm de um grupo, vêm do pessoal de negócio. Não, nada disso, né? O time é dono daquilo. Lógico que quando eu falei antes dos objetivos, a gente como time sabe para que caminho a gente quer ir, mas o que a gente vai fazer para chegar lá, o que é importante, o que não é uma decisão toda do time em conjunto. Lucas e Bel, por favor, não me deixem mentir sozinho aqui, né? Deixa eu só dar uma outra perspectiva para isso, né? A gente está numa empresa que tem agora 1.000 e poucas pessoas, né? Essas 1.000 e poucas pessoas, elas também são usuários de serviços financeiros em várias instituições diferentes, em vários bancos diferentes, alguns há vários anos. Então, a gente, bem desde o começo da empresa, né, a gente tinha várias frustrações que tinham coisas que a gente não conseguia fazer nos bancos tradicionais. Essa motivação ajudou a criar algumas das primeiras features que a gente tinha. E fora isso, né, a gente tem o atendimento ao cliente dentro do próprio Nubank. Então, significa que a gente tem uma capacidade muito boa de ouvir os clientes e usar isso como um feedback para o processo de desenvolvimento também. Então, a gente consegue tanto demandas que a gente mesmo, tipo funcionalidades, coisas que a gente queria que tivesse no cartão de crédito ou na conta, mas também coisas que os clientes ficam falando o tempo todo que queriam e a gente consegue priorizar e colocar isso numa forma que se encaixa com o nosso jeito de facilitar a vida das pessoas. Então, é meio que isso. Um exemplo legal disso é, por exemplo, antecipação de parcela com desconto. Cara, quem que foi o gênio que criou esse negócio? Tá de parabéns, viu? Esse daí merece um aumento no limite lá, cara. Se eu te contar que isso foi uma feature que saiu de um hackathon, o primeiro hackathon que a gente fez no Nubank. Que legal. E a pessoa fez um MVP, deu um monte de coisas depois, mas fez um MVP em, 48 horas aí, e colocou a feature no ar, e meio que tá até hoje a feature, né? A gente iterou nela algumas vezes, mas foi uma coisa que alguém queria muito que isso acontecesse, foi lá, colocou, e é uma coisa que nenhum banco quis fazer na vida, e podia, né? Porque não, né? Eles recebem o dinheiro antes do que precisavam, mas nenhum banco quis fazer, e a gente foi lá e fez. Hoje em dia não é colocar alguma funcionalidade no app, não é só ir lá fazer um hackathon, né? Meio que começa a ficar muito... A gente precisa também ter uma linguagem só e tudo mais, só colocar lá não é a resposta, mas é o exemplo de alguma coisa que foi uma pessoa que teve a ideia. A gente já tinha tido a ideia antes e colocou no backlog pra ninguém pegar nunca na vida, né? Mas aí foi alguma pessoa lá e pegou e fez um hackathon, a gente colocou no ar, viu qual que seria a melhor forma de funcionar e agora ela tá uma feature de verdade do cartão. O que eu acho legal, assim, que a gente sempre busca fazer no Nubank, um pouco do que o Lucas comentou, é além de, escutar as pessoas que estão trabalhando, a gente também escuta muito os nossos clientes, né? Os nossos clientes têm muita voz, a gente dá muita importância e muito valor pro que eles estão pensando e o que eles estão querendo, né? Então, a gente recebe vários feedbacks e esses feedbacks muitas vezes ajudam a gente nessa priorização, melhorias ou features novas também. Essa parte especialmente, acho que o Nubank tá de parabéns mesmo, que ele conseguiu ter uma imagem no Brasil como se fosse o Netflix brasileiro, né? Porque o serviço ao cliente, assim, ele tem as pessoas, elas é um produto que não só elas usam, mas que elas gostam e defendem, né? Porque elas acham não só o serviço legal, mas como a interação, né? Com as pessoas, o serviço ao cliente e tal. Principalmente que a gente é acostumado com um padrão de serviço ao cliente muito incipiente do Brasil, né? Cara, realmente, você ter pessoas que gostam e engajam e defendem e brigam por
cartão de crédito? Tipo, quando que isso aconteceu no Brasil? As pessoas queriam ser livradas do cartão de crédito. Hoje as pessoas fazem fila e ficam tristes quando elas não são aprovadas no Nubank. É realmente algo muito diferente, é muito desproporcional se você for pensar em outros concorrentes, né? Tipo, as pessoas não querem mais cartão. E no Nubank é mais fácil, acho que principalmente porque não tem tarifa, né? Mas realmente foi muito, muito bacana. E daí até queria entrar numa pergunta que, assim, o Nubank inicialmente ele era realmente um cartão de crédito, né? Sem tarifas, tinha essa pegada. Hoje ele já tem outros produtos, né? E recentemente lançou a Conta, a NuConta, né? E daí eu queria que vocês definissem pra vocês o que é o Nubank hoje, atualmente. Qual que é o core, qual que é o negócio do Nubank? Cara, eu acho que assim, o Nubank, por definição, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente não é uma empresa, não é um banco, uma empresa de produto financeiro especificamente. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso core é usar a tecnologia para resolver problemas, sim, problemas de serviços financeiros, problemas do mercado financeiro, né, para empoderar as pessoas, para dar transparência, para oferecer esse tipo de serviço justo e com uma experiência foda, com o perdão da palavra. A gente sim começou com o cartão, mas a gente enxerga que depois tem rewards, tem a NuConta, e a gente enxerga que, cara, a verdade é que no Brasil a gente é muito mal servido por serviços financeiros, né? Então tem muita coisa legal para fazer ainda. Sim, tanto como usuário quanto como profissional mesmo, né? Porque quem conhece ou já trabalhou na área financeira tradicional, vamos dizer assim, né, do Brasil, sabe que é uma área que costuma ser bem conservadora, né? Ela costuma ser bem resistente à inovação, assim, e tal, né? Então acho que para vocês conseguirem oferecer um produto tão inovador, vocês precisam ser inovadores dentro de casa também, né? Não só do que vocês oferecem. Então, eu acho que tudo parte do fato, desde o começo da empresa, a ideia foi começar já como uma empresa de tecnologia, então a gente deu um foco bem grande para escolher criar uma stack, criar um código, uma automação que é de alto nível desde o começo, pra gente conseguir ter uma eficiência em resolver os problemas que a gente ia resolver na época, né? Por exemplo, implementar um cartão de crédito. A gente resolver isso de uma forma bastante eficiente e conseguir repassar essa eficiência para os clientes. Tanto que a gente criou lá o cartão sem custo nenhum, né, para o cliente, sendo que tem custo para, por exemplo, emitir um cartão, né? Então, a gente precisa imprimir o cartão, a gente precisa mandar pelo correio, a gente precisa que o cartão chegue na pessoa, a gente precisa pagar o salário de todo mundo. Então, a gente, por um lado, a gente precisa conseguir ganhar dinheiro, certo? E ter uma empresa que se sustenta. Por outro lado, a gente tenta, ao máximo possível, reduzir os gastos em coisas que a gente consegue resolver com tecnologia, em eficiência de atendimento, em eficiência de não precisar ter uma pessoa cuidando de você o tempo inteiro, que nem os bancos querem que você vá lá na agência para falar com o seu gerente. A gente não precisa disso, a gente quer que você consiga ser dono da sua vida financeira, conseguir entender como funciona um cartão de crédito, conseguir usar o app e gerenciar a sua conta de uma forma boa e fácil, para você não precisar ficar dependendo da boa vontade do banco. E mesmo assim, quando você precisa da nossa ajuda, da melhor experiência que a gente pode dar de ajudar e de atender. Eu acredito que o desafio também é você educar, de certa forma, fazer o cliente entender, né? Entender o lado do cliente de que é um mercado que está mudando no Brasil, né? Que as pessoas, elas ainda estão muito acostumadas com o modelo físico, né? De você ter que ir na sua agência bancária, resolver as coisas assim e tal, né? Então, acredito que na primeira vez que o cliente precisa resolver um problema que ele iria direto no banco para resolver, ele fica meio pensando, tá, mas o que eu faço agora, né? Então, acho que o atendimento ao cliente é um negócio bem, bem importante nessa parte, né? Mas pelo outro lado, eu até diria que o cliente quer ter o problema resolvido, né? Ele não quer necessariamente precisar sair e ir numa agência, ou seja, quando ele precisa, a gente está aqui, né? Ele pode abrir um chat, ele pode ligar, ele pode mandar um e-mail, ele pode falar pelo Twitter, pelo Facebook, mas assim, o meu trabalho é resolver o problema, e isso é mais importante do que tomar cafezinho numa agência bonitinha e tudo mais, sabe? Eu entendo que essa mudança de comportamento ela nem é tão significativa, pelo contrário, eu acho que quando o cliente se dá conta que ele pode abrir um chat e resolver na hora o problema, que ele teria que sair da casa dele, ir até a agência, ficar esperando, conversar com alguém, tipo, ele enxerga facilmente o quanto esse modelo antigo não faz sentido. A pessoa identificou um problema que ela estava acostumada a viver, não via como um problema, daí quando
quando vem uma solução como essa, a pessoa fala, cara, quanto tempo eu perdi na minha vida, né? O Lucas comentou aí que vocês tentam focar muito do tempo de desenvolvimento pra fazer com que a pessoa perca menos tempo com alguma coisa que vocês podem resolver com tecnologia, né? Nesse sentido, e claro, não tendo tanto custo assim pra vocês. Nesse sentido, vocês costumam, por exemplo, usar tecnologias open source? Como que é, por dentro da stack de vocês, essa parte de otimização de custo com tecnologia pra resolver o problema do cliente? Eu acho que essa otimização é menos no, tipo, escolher ferramentas grátis, é mais no sentido de construir a tecnologia, de, tipo, ser dona da tecnologia e ter a capacidade de adaptar o sistema para a necessidade do cliente, a necessidade mais imediata. Então, não é tanto em, tipo, economizar em, tipo, usar tecnologias XY, que é open source. A gente usa um banco de dados que é Datomic, que ele não é open source, por exemplo. Mas você ser dono, conseguir usar, por exemplo, machine learning ou modelos de dados para conseguir prever alguma coisa ou fazer pesquisa com o usuário e conseguir testar, conseguir descobrir qual seria uma maneira mais fácil de explicar pro cliente como usar a funcionalidade sem que ele tenha que ser totalmente treinado e ter alguém mostrando para ele o que fazer. Eu acho que tem um ponto que é bem legal aí, que é o fato de que para eu conseguir ser mais eficiente, eu tenho que conseguir iterar rápido. Eu tenho um problema, eu consigo corrigir ele rápido. Eu quero implementar uma funcionalidade, uma melhoria, a gente consegue fazer isso de forma rápida. Quando eu falei antes que a gente é uma empresa de tecnologia, é porque a gente enxerga o valor de dominar isso. Enquanto você olha, a maior parte do sistema financeiro, tanto no Brasil quanto no mundo, ela roda em códigos escritos há décadas, em mainframes, em códigos que, tipo, para você fazer um deploy é algo que vai levar muito tempo, vai ser, sei lá, uma vez por mês, sabe, é algo muito devagar. E a gente enxerga que a gente só consegue ser mais eficiente, ou o que nos permite não cobrar tarifa, conseguindo ter o domínio e ter agilidade com a tecnologia. Então, ao invés de eu buscar tecnologias que são tradicionais, muito, sei lá, como eu vou dizer, em vez de eu olhar para a tecnologia do ponto de vista conservador, que é o normal de uma instituição financeira e que terceiriza muitas coisas e compra ou manda desenvolver fora muitas coisas, a gente enxerga que não, a gente enxerga que quais são as melhores ferramentas que eu posso usar para resolver esse problema de forma rápida, de forma ágil e no fim do dia conseguir ser mais eficiente. A gente, principalmente na parte de desenvolvimento, a gente tem muita liberdade para escolher as melhores ferramentas, o que a gente considera melhor para atender aquele problema, independente se vai ser open source, mas a gente enxerga o custo que isso vai trazer para a gente no futuro, né? Por mais que a gente esteja pagando, mas o quanto de eficiência a gente vai ganhar, o quanto de valor isso vai agregar para o cliente. É muito mais importante do que o custo em si. E aí sobre o ciclo lá que o Pedro falou, né, que é a gente desde o começo, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma pipeline de deploy contínuo, né, de entrega contínua de software. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez na empresa. Até hoje, assim, a gente investe bastante, a gente tem um time dedicado para garantir que do momento em que você escreveu o código, cometou, fez o merge lá do pull request, do momento que você mandou o código para o repositório, esse código seja testado e colocado de um jeito que possa ser colocado em produção e que a gente consiga fazer isso várias vezes por dia e que esse tempo entre fazer o merge do pull request e o código entrar em produção seja o mínimo possível. A gente tem, sei lá, dezenas de deploys por dia e de vários serviços, né? A gente tem uma arquitetura de microserviços, cada time é dono de uma meia dúzia aí de serviços. O time altera alguma coisa, comita no repositório, manda para o repositório. Disso, para ele chegar em produção, a gente tem aí alguns minutos, assim, dezenas de minutos, ou, sei lá, em uma hora, isso tá em produção, se tudo der certo. Então, a gente consegue iterar bem rápido nisso. Se tudo der certo. Gostei dessa parte. Tipo, a gente não é só ser vida louca e só colocar qualquer tipo de código em produção, né? A gente tem toda uma infraestrutura, toda uma pipeline para que isso seja possível, né? Então, a gente tem testes unitários, a gente tem testes de integração, a gente tem testes que rodam serviços inteiros lá, que é os testes E2E, que a gente chama ponta a ponta. A gente tem testes de contrato entre serviços, então a gente garante que todas as mensagens que um serviço manda, o outro serviço consegue consumir.
consegue entender. Então a gente tem várias testes que a gente pode fazer. A gente consegue fazer... A gente não tá fazendo nesse ponto, mas a gente tem uma monitoração, por exemplo, que se a gente fez um deploy que chegou em produção e começou a dar erro, a gente consegue voltar na mesma hora e ver o que tá acontecendo. A gente tem monitorações que alarmam pra gente que se a gente fez um deploy e começou a dar muito erro, por exemplo, a gente consegue notificar o time que é responsável por aquele serviço para ou fazer o rollback do deploy ou corrigir o que tá errado. Eu queria falar duas coisas que eu até hoje não encontrei nenhuma outra empresa, na verdade, nenhuma outra startup, não só startups, mas nenhuma empresa do Brasil ainda ouvi falar disso, que é Clojure e Datomic, né? Se vocês puderem explicar um pouquinho pra gente o porquê da escolha disso daí, a gente já ouviu falar um pouquinho, né? A gente escuta em outros podcasts, em artigos aí que vocês usam, mas ainda o pessoal não explicou exatamente o porquê da escolha destas tecnologias especificamente. Vocês podem dar um panorama, qual que foi o motivo que vocês optaram, até inclusive por uma programação funcional, né? Não uma programação tradicional como a imperativa, que a gente já está acostumado em outras ocasiões? Bom, a gente começou com uma empresa de tecnologia e a gente já sabia que o problema que a gente ia resolver era um problema de sistemas financeiros, né? O modelo de domínio aí financeiro é uma coisa que tem muito a ver com matemática. E programação funcional também tem bastante a ver com matemática. Então, é uma coisa que casa melhor com o domínio que a gente escolheu para resolver, né? O problema que a gente escolheu para resolver é muito parecido com matemática. Fora isso, né? Programação funcional é uma das formas de você simplificar o jeito que você desenvolve também. Então, acaba que quando a gente programa aí orientado a objetos, por exemplo, a gente tem que adicionar um monte de coisa, um monte de padrão de projeto aí, design patterns da vida, um monte de framework para as coisas funcionarem. E a gente aprendeu meio que depois isso, mas programação funcional, a gente precisa menos disso, porque próprios jeitos de trabalhar com funções e compor funções, eles eliminam a necessidade de você ter um monte de padrão de projeto, um monte de framework para resolver os seus problemas. A gente chegou primeiro, na verdade, no Datomic, que é o banco de dados. De novo, a gente está resolvendo um problema financeiro que significa que a gente vai mexer no dinheiro das pessoas. A coisa mais importante não pode sumir dinheiro, não pode aparecer dinheiro, não pode acontecer uma coisa que eu não consigo explicar. E o Datomic é um banco de dados que ele não guarda o dado em si, ele guarda as mudanças que aconteceram em cima do dado. Isso significa que eu tenho todo o histórico de tudo que aconteceu com o que eu salvei no banco. Então eu consigo ver o banco exatamente como ele era 3 dias atrás, há um mês atrás, há um ano atrás, e eu consigo adicionar metadados aí nas transações que eu salvo no banco, para dizer, por exemplo, quem foi o usuário que fez aquilo, qual é a versão do código que está rodando ali, qual é o rastro, né, o tracing da transação que chegou ali, eu consigo correlacionar isso com os logs. Eu consigo fazer várias coisas que nos bancos tradicionais aí, e mesmo no SQL da vida, a gente não acha. E aí o Datomic foi feito em Clojure, então Clojure era a melhor linguagem para integrar com ele, e a gente acabou usando Clojure, que é uma linguagem aí baseada no Lisp, e roda dentro do Java, significa que a gente ganha todo o suporte que já existe na comunidade Java, a gente pode usar qualquer biblioteca Java dentro do Clojure, fazer deploy num servidor Java, por exemplo, e depois a gente percebeu, né, que o Clojure ele é uma linguagem bem simples, no sentido de que ela tem bem poucas funcionalidades da linguagem em si. A gente aprender Clojure em si é bem fácil para alguém que já sabe programação funcional, é bem fácil aprender Clojure, é uma linguagem, é um ecossistema que ele não adiciona mais problemas para você resolver, ele meio que te ajuda a resolver os problemas sem criar complexidades desnecessárias, que é o que acontecia quando a gente programava em Java, que tem que ter um monte de padrão de projeto e um monte de framework que te atrapalha no desenvolvimento, que meio que dita como que você tem que escrever o seu código, ou nos Ruby da vida, que a gente instala uma biblioteca e isso meio que pode impactar todos os códigos que eu escrevi e eu tenho que ser muito mais cuidadoso com o que eu escrevo, porque as bibliotecas podem interferir no código que eu estou escrevendo. Isso não acontece no Clojure. Legal. E como que funciona a parte de vocês capacitarem os profissionais,
mais os programadores e tal pra trabalhar com essas tecnologias que... Eu sei que o Clojure é uma ferramenta de mercado, embora muito pouca gente use, eu tenha visto muita pouca gente usar no Brasil, né? Como que funciona isso? Vocês tentam trazer pessoas que já têm alguma base ou vocês querem trazer profissionais que vocês confiem e possam ensinar dentro de casa? Como que funciona isso? Acho que eu posso falar um pouquinho. É mais por essa segunda opção, né? A gente tenta procurar bons profissionais, bons programadores, independente se já trabalharam com Clojure ou se já usaram Datomic ou outra tecnologia que a gente use. A gente acredita muito, até por essa característica que o Lucas falou, que o Clojure ser fácil, ser uma linguagem simples, quer dizer, não fácil, mas, digamos, enxuta, não é tão difícil assim para você passar esse conhecimento. Tipo, é uma linguagem que o core dela é muito pequeno, então você consegue conhecer a linguagem, digamos que rápido. E a gente ensina no dia a dia, a gente tem um onboard para dar uma visão inicial de como que a gente faz as coisas, do que a gente faz, o que a gente usa, explicar um pouco a arquitetura, microserviços, e no dia a dia a gente vai aprendendo ali junto, né, pareando, code review, tudo isso. Também a gente faz uma palestra interna aqui que a gente chama de busca em conhecimento. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, alguém vai apresentar alguma coisa que está fazendo legal de tecnologia ou apresentar alguma parte do sistema que conhece. E a gente tem alguns desses gravados, a gente tem já um material grande aí de vídeos e de documentações e tal, que também ajudam a pessoa a entender um pouco, não só das tecnologias, né, que são uma parte importante, mas também do domínio do negócio de cartão de crédito e sistemas financeiros e tudo mais, que é um domínio bastante grande, bastante complicado em vários sentidos. Então, só você aprender aí como fecha uma fatura, calcula juros e cobra a pessoa que não tá te pagando, isso daí é uma coisa gigante, assim, que a gente tem aí bastante material sobre isso também para ensinar as pessoas. É isso que eu ia perguntar, porque não basta a pessoa só saber programar, é importante que ela tenha conhecimento do mercado financeiro, entenda como funciona uma transação. Eu imagino que isso deve ser uma dificuldade também, né? Além da barreira técnica, né? Tipo, de mostrar pra pessoa, não, a gente trabalha aqui, o pensamento é diferente. E eu até queria perguntar pra vocês, quando vocês entraram no Nubank, vocês já tinham uma bagagem desse conhecimento ou vocês vieram de outras áreas, de outras empresas, né, que atuavam em áreas diferentes e foram pegando aí enquanto vocês estavam fazendo? Eu tinha bem pouco conhecimento mesmo nessa área. Eu vim de uma empresa que trabalha na área jurídica e eu usava muito pouco cartão de crédito, pra ser sincero. Então, eu entendia bem pouco. Fui aprendendo quando eu entrei no Nubank mesmo. Também eu vim de e-commerces ou de área de ensino, tudo mais, então não tinha nada a ver com sistemas financeiros. Eu sabia um pouco de programação funcional no começo, porque eu já tinha brincado com isso um pouco, mas não sabia nada de cartão de crédito. Sabia que dava pra você comprar e depois vinha a fatura e eu tinha que pagar a fatura. Se eu não pagasse, eu pagava juros. Era isso que eu sabia. Bastante até, eu acho. Mais do que eu gostaria. Legal, eu sou um pouquinho diferente. Eu vim de uma empresa de pagamentos online, eu já tinha uma certa noção do mundo do cartão de crédito, mas nesse nível do detalhe do cálculo de juros é sacanagem, né? Aí não. E meio que a gente se surpreendeu bastante com o nível de complexidade, com o nível de coisas que podem acontecer com cartão de crédito, né? Meio que antes da gente implementar, a gente meio que, cartão de crédito você passa na maquininha, autoriza a compra, sai o papelzinho, beleza, daqui a um mês vai vir na sua conta, lá na sua fatura, você vai pagar essa fatura, você pode pagar metade ou tudo, e é isso, né? A gente achou que não ia ser uma coisa... A gente sabia que não era fácil, mas não imaginou o quão complicado que isso ia ser, porque, tipo, pensando aí no nível de, tipo, escrever código, meio que ele tem todos os corner cases possíveis, né? A pessoa pode pagar a fatura inteira, metade dela, não pagar nada, ela pode pagar mais do que o total da fatura, ela pode pagar no dia do vencimento, um dia antes, um dia depois, um dia antes de fechar a fatura, um dia depois de fechar a fatura, a gente pode pagar um boleto no dia que fecha a fatura e a gente reconhecer depois que fechar a fatura, e a gente tem que reconhecer o pagamento antes, e várias desses tipos de coisas que
é uma explosão de combinações que acontecem que a gente não esperava que fosse tão grande. E a gente passou bastante tempo, principalmente porque a gente não veio do mercado financeiro, a maioria das pessoas, pelo menos os desenvolvedores. Passou bastante tempo para conseguir entender quais eram os problemas possíveis e conseguir corrigir todos os problemas possíveis. E além do mais, né, tem todo o problema de ser sistemas distribuídos que adicionam bastante coisa. Então, a gente tem coisas que os clientes veem em tempo real hoje no Nubank que eles não viam no banco tradicional deles. Por exemplo, a gente faz uma compra tá, na hora vem um push para você, na hora você consegue ver que você tem ela na sua fatura. Eu lembro bem quando começou o Uber a estar aqui no Brasil, as pessoas simplesmente não entendiam que o cara acabou de pedir o Uber, acabou de apertar o botão para pedir o carro, já vinha um push falando que cobrou a corrida, que a pessoa nem fez, e as pessoas ficavam mega confusas porque a gente criou um problema de real time que não existia para as pessoas nos outros bancos. É um monte de complexidades que a gente descobriu que existiam, que a gente foi aprendendo com o tempo, e a gente teve que se adaptar e resolver. Eu acho que esse é um ponto que é muito legal e tá sempre como objetivo de todo mundo, né? A gente entende que serviços financeiros, que o mundo do cartão de crédito, são mundos muito complexos em termos de funcionamento, né? Todos os possíveis casos, todas as situações, tem processos, tem coisas que são bem difíceis de explicar, na verdade, né? Depois que você começa a usar, entende como o produto funciona, ok, mas se você olhar conceitualmente, elas são muito difíceis. E a gente sempre considera que é muito importante como que eu não delego essa complexidade para o cliente. Como que eu tecnicamente entendo e me relaciono com todo esse mundo complexo, mas a experiência que eu quero passar para o cliente usando o app, eu simplifiquei o máximo que eu consegui para que para ele não seja tão complicado de entender, para que ele não precise se preocupar com tantas coisas. Talvez as pessoas possam até dizer que isso é um pouco de inovação, mas no fundo, na verdade, é esse questionamento de realmente essa é a única forma de fazer, realmente essa é a forma mais fácil de fazer. As pessoas estão acostumadas a fazer de um jeito, a maior parte do mercado faz de um jeito, mas talvez tenham jeitos melhores, né? Eu deveria fazer igual a todo mundo ou tem formas de deixar isso melhor, tem formas de deixar isso mais simples? Caramba, muito legal, uma visão bem interessante. Avançando um pouquinho na pauta, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a organização do time, né? A Bel estava falando ali que ela trabalha na parte da transação, de fato, né? Se as coisas acontecem, é isso, Bel? Na consolidação, né, da transação, já tem o time só dando conta, tem o time... Enfim, como que é a organização? É dividido pelo produto, é dividido pela funcionalidade? Se vocês puderem explicar. E também, assim, no sentido, o que vocês estão usando? Vocês usam Scrum? Vocês usam Go Horse? Enfim, qualquer metodologia que vocês usam para desenvolver e criar novos produtos. Certeza que é Go Horse. Nossa, Go Horse Inclusion, nossa. Ou vocês usam também teste unitário, né? Que é você fazer o código e testar uma vez só. TDD é teste, depois deploy. Teste depois de pronto. Essa é ótima. Usa bastante teste em produção, não. A gente não tem uma metodologia, tipo, específica. A gente não usa, tipo, Scrum. A gente não usa, tipo, nenhuma metodologia de desenvolvimento específica na empresa. Mas cada time é livre para escolher qual que é a forma mais fácil de organizar o projeto, o backlog que o time acha melhor. A gente vai meio que pro lado de metodologias ágeis. A maioria dos times usam alguma coisa parecida com metodologias ágeis, mas é uma coisa mais fluida, é uma coisa mais livre do que ter uma metodologia lá específica usando. A gente aplica muito mais, a gente é muito mais restrito em metodologias de desenvolvimento do software, né, de escrever testes, de ter revisão de código, de ter deploy contínuo, entrega contínua e tudo mais, do que de gerenciamento de projeto. E como que funciona a parte de testes de qualidade de QA de vocês e tal? Porque eu vejo que, ultimamente, as empresas mais inovadoras, elas estão diminuindo, né, a distância entre o desenvolvimento e o QA, né, gerando um entendimento que qualidade é uma coisa que pertence a todo mundo, né? Então, como que funciona a parte de testes de vocês, automação,
automação de UI, a questão do aplicativo também, múltiplos dispositivos, sistemas operacionais também e tal. Então, meio que o que a gente defende é que todo desenvolvedor ele é responsável pelo código desde o início da feature, desde quando ele está codando mesmo, até a entrega dessa feature para o usuário final, seja ele um outro sistema ou seja ele usuário cliente mesmo. Então, a pessoa que faz o código é a pessoa que escreve os testes e que também garante a qualidade daquilo e que garante que aquilo vai estar funcionando em produção. E todo mundo tem essa cultura, essa mentalidade, então os códigos passam por revisões, onde a gente vê cada um tá buscando que essa qualidade, que esses testes sejam bons e que estejam cobrindo os corner cases, todas as situações possíveis que a gente consegue imaginar, né? E da parte mais da qualidade externa, né, que é o que o usuário vai ver no final das contas, a gente costuma fazer releases internos que só os funcionários do Nubank têm acesso. Depois que teve todo o processo de desenvolvimento, que a gente tenta pegar a maioria dos problemas nele também, mas a gente não consegue pegar todos os problemas possíveis. A gente deixa um tempo interno para os funcionários usarem, que tem tipo 1.000 pessoas, a chance de pegar a maioria dos problemas é grande. Então a gente pega os problemas, corrige, a gente consegue corrigir rápido os problemas em geral, e a gente vai liberando para os clientes de pouco em pouco, né? Então a gente faz os rollouts, que é basicamente a gente tem no nosso código uma infraestrutura para definir que aquela funcionalidade vai estar disponível para todos os funcionários do Nubank e para 1% dos clientes. E aí com isso a gente consegue ir meio que liberando aos poucos a funcionalidade e pegando isso com o objetivo de pegar todos os problemas que a gente conseguir com um número reduzido de clientes que seriam impactados pelos bugs que eventualmente conseguiram passar pelo nosso processo. Até já passei por isso, pra mim é uma dor que eu tenho, mas pra fazer parte do processo seletivo, tentar entrar no Nubank, qual que é o processo, como que funciona pro desenvolvedor, pro analista, pro engenheiro, enfim, pra qualquer pessoa que quiser entrar agora na parte de tecnologia e engenharia do Nubank, qual que é o primeiro passo, o que tem que se preparar para ser feito, como vocês derem um panorama de como que é o processo seletivo e também quem vocês procuram para estar junto no time, né? O perfil, assim, do Nubanker, né? Não, a gente vê que o profissional que vai entrar aqui, assim, assado, tem que ter interesse em tal coisa, tem que ter tal qualidade, né? Não pode ter medo de não sei o que. Enfim, como que vocês veem o Nubanker e como que ele faz para entrar aí? Nossa vaga, falando da parte de engenharia, nossa vaga, ela tá sempre aberta, na verdade. Falando um pouco das etapas, então, depois que você aplica no nosso site lá, a gente faz a primeira etapa, a avaliação de currículo, onde a gente olha algumas coisas, tipo, se aquele candidato ele é um candidato que está buscando conhecimento, como a gente falou, a gente não procura necessariamente as pessoas que já desenvolvem Clojure, que já usam as metodologias que a gente usa as tecnologias que a gente usa, mas a gente tenta pegar se aquela pessoa está acostumada a lidar com tecnologias novas, se mostra interessado em aprender coisas novas, se conhece o Nubank, se está interessado em, de fato, trabalhar com a gente. E depois do currículo, a gente faz uma entrevista, geralmente por Hangouts, mais ou menos meia hora, para a gente tentar conhecer um pouco melhor o candidato, com o que ele já trabalhou, conhecer um pouquinho da vida dele e tentar enxergar mais alguns pontos, principalmente cultural fit, se consegue trabalhar bem em times, com outras pessoas, se relacionar bem. Depois disso, a gente manda um exercício. Depois do exercício, a gente, geralmente 2 pessoas, 2 engenheiros avaliam esse exercício e a depender do resultado, se os 2 falarem que tá ok, a gente passa para a próxima fase, que a gente chama de walkthrough, que é o candidato, ele vem aqui no Nubank explicar pra gente qual foi a solução dele, por que ele usou determinada solução, por que ele foi por determinado caminho ou não, esse tipo de coisa. E por último, é um pareamento. Ele vem também no Nubank parear com um dos nossos engenheiros por 1 hora, mais ou menos, ou em cima do próprio exercício que ele fez, ou um outro exercício, um novo exercício, onde a gente consegue ver como que ele consegue interagir, né? Como que, dado um problema novo, como que ele resolve esse problema, qual a linha de raciocínio, como que ele interage com outra pessoa. E aí depois a gente decide. Acho que é isso. Basicamente
basicamente isso. E para se candidatar aí, a gente tem um link soul.nu/vagasnu, quem quiser ver quais são as vagas que estão abertas no momento, não só de engenharia, tá nesse endereço. Eu brinquei ali, né, porque eu participei do processo há 2 anos, eu acho, 1 ano, 1 ano e meio. Inclusive foi quando eu conheci a Bel. E o processo, assim, eu tenho que falar da minha experiência, que foi um processo muito bacana. Porque eu tive que aprender a trabalhar com funcional, por isso que eu achei legal entrar nesse tema. Porque eu não tinha noção, nunca tinha visto, eu tive que aprender, eu tive prazo, fui eu que defini o prazo. Eu lembro que a Bel, que estava cuidando do meu processo, ela perguntou, né, quanto tempo você vai levar para ter alguma base? Eu dei um prazo e acabei não passando por uma situação no código ali, eu não usei muitos testes, e na época eu fiquei triste, fiquei chateado, falei, putz, né, achei que tava bom, e hoje vendo meu código eu falo, nossa, entendi o porquê que eu não passei. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o ponto forte do processo foi o feedback. Já participei de outros processos em que nunca teve resposta, né, nem positiva, nem negativa, não só eu, né, acho que muitos dos ouvintes também já devem ter passado por essa situação, e o fato de vocês terem esse contato realmente, não só em entrevista, mas também na hora que tá fazendo teste técnico, de dar uma dica. No meu caso, a Bel passou alguns livros, né, assim, isso aqui é uma base legal para você evoluir nisso daí, fez com que eu realmente fosse atrás. Eu acho que hoje eu teria uma condição melhor de participar do processo, claro, com uma outra visão, né, com outro pensamento, do que eu tinha naquela época. Por quê? Porque antes, se não tivesse o feedback, simplesmente, não deu, muito obrigado, até logo, não saberia no que melhorar. Hoje eu sei no que eu preciso melhorar, no que eu melhorei, enfim, né, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. E outras empresas, a gente conversou, por exemplo, com o Olist aqui também, que tem essa mesma ideia, né, de retornar pro candidato e falar, olha, melhora isso aqui que eu acho que daí mais pra frente você pode tentar de novo, ou enfim, né, olha, a gente não aceitou não, né, acho que a gente não deu fit por causa dessa determinada qualidade aqui, não é bem o que a gente tá buscando aqui pro nosso time. Então fica aí meu parabéns pra vocês nesse lado, né, e a dica pro ouvinte aí, caso não seja selecionado, como foi o meu caso, vai buscar o conhecimento dentro disso que eles sugeriram pra melhorar, porque realmente, pelo menos no meu caso, foi muito atencioso, foi muito bacana. Eu gostei mesmo. Que bom que você gostou e não tão bom que você não passou, né? Mas quem sabe aí você agora já com essa visão você tente de novo. Vamos ver, agora eu tô numa outra vibe, né? Então, eu tô trabalhando agora na Polvo e outras portas se abriram, mas eu reconheço, tipo, muita coisa eu evoluí desde que eu fiz o processo, né? Então não é vergonha pra mim dizer que eu não passei, até porque passar ou não passar em processos seletivos é uma coisa extremamente natural pra qualquer pessoa, né? Então, mas de qualquer forma me construiu, me instigou a aprender uma nova linguagem. Eu não fiz em Clojure, fiz em Elixir. Eu não sei se atualmente ainda você pode mandar em outra linguagem de programação funcional, né? Mas quando eu fiz, você podia escolher entre Elixir e tinha mais uma outra que eu esqueci, acho que é Haskell, Erlang também. Scala. Enfim, é melhor vocês falarem, não é melhor vocês falarem, não eu. A gente pode mandar em Scala, Elixir, Clojure e Haskell. Acho que são as linguagens que a gente deixa fazer, né? Mas o importante é que tem que ser uma solução funcional, né? Usando programação funcional, mesmo no Scala, por exemplo, que dá para você fazer o funcional, você ir mais pro lado funcional. Então, é meio que isso que a gente pede. E sobre a resposta aí essa parte aí do feedback, né, depois da vaga, a gente tenta aplicar mesmo mindset que a gente tem com nossos clientes, da gente tentar empoderar o cliente, ser transparente com o cliente. A gente tenta fazer a mesma coisa com os funcionários também e com as pessoas que estão passando pelo processo seletivo. A gente não quer que a pessoa só vá lá, faça um teste e saia do mesmo jeito que entrou também no processo seletivo. A gente quer que a pessoa, passando ou não passando, ela saia do processo também uma pessoa melhor, ou tipo um profissional melhor, sei lá. Então, por isso que a gente, se a gente vai falar não, a gente quer que a pessoa eventualmente consiga passar pro processo. Daqui a 6 meses, 1 ano, estude o que faltou ou mude o que faltou e ela consiga participar do processo depois. É isso que a gente preza bastante aí no processo seletivo. Eu tenho uma pergunta polêmica. Lá vai. Quando que o client web de vocês vai sair do Angular 1? Pam, pam, pam. Olha, acho que você tá cutucando uma ferida que não é pra você cutucar não, cara.
Se eu te falar que esse código foi escrito, tipo, no começo de 2014, a gente mudou ele quase nada até hoje, e que, tipo, o nosso foco maior sempre foi no aplicativo mobile, no cartão no aplicativo mobile. Tipo, os bancos em geral tem lá o NetBanking lá no desktop, lá na web, com um monte de funcionalidade, um monte de coisa que você quer fazer pro app. A gente quer tentar simplificar essa parte financeira, que é uma coisa bem complicada. A gente tenta simplificar no aplicativo, né, para a pessoa usar o aplicativo. E essa parte web a gente meio que criou, porque a gente achou que as pessoas iam usar um monte ele. Acaba que talvez o Pedro tenha mais informações que eu, mas as pessoas não usam tanto, não sentem tanto a necessidade de usar esse app web. E meio que hoje ele existe mais para caso você perca o celular e o cartão, ou seja roubado, por exemplo, você consiga entrar na web, bloquear tudo e não criar problemas por ter perdido o cartão ou ser roubado, ou mesmo conseguir entrar em contato com a gente e resolver o problema por ali, né? Do que ter um aplicativo web com todas as funcionalidades que a pessoa consiga usar as mesmas coisas que tem no celular. Não que a gente não possa fazer isso em algum momento, mas não foi muito a prioridade a gente evoluir o aplicativo web, a não ser esse panic button que você aperta lá e bloqueia tudo. Então, a gente escreveu em 2014 que só tinha o Angular 1 e a gente não mudou muito. Eu sempre usei o conta.nubank.com.br, né, que é a versão web, para gerar boleto de valor diferente. Eu sempre fiz pelo app achando que... Pelo web achando que não tinha no app. Acabei de testar aqui, pô, aparentemente era só eu clicar em cima do valor e mudar, cara. Boa. Pô, então agora eu vou ficar só no app, cara. Nossa, me senti muito boa. Pessoal, quem não souber, é só você clicar em cima que vai abrir o teclado. Mágico! Mas eu acho que o ponto que o Lucas colocou é exatamente esse, né? Na verdade, tudo é uma questão de priorização. A gente enxerga que a experiência é primariamente no app, né? E tanto que quando a gente olha para, por exemplo, métricas de uso entre a versão web e o web é super insignificante. A gente, lógico que, por um lado, até gostaria ele tá precisando de um tapinha faz um tempo, mas como a gente hoje ainda foca muito mais no app, a gente assume que a versão web está ainda um pouco defasada usando tecnologias mais antigas, né? Por exemplo, as nossas outras coisas web que a gente desenvolveu, né, que são o back-office, né? O sistema de back-office nosso é o web, e a gente desenvolveu usando tecnologias um pouco mais recentes, né, do que Angular 1. A gente usa Clojure também na web, o Clojure Script, com alguns frameworks baseado no React. Hoje a gente está até desenvolvendo alguma coisa própria, para facilitar esse desenvolvimento do nosso back-office, que é um pouco mais complicado do que o nosso app. Então, a gente tem essa parte de tecnologia front-end também, mas a gente foca ela muito mais nos nossos sistemas internos do back-office do que pro aplicativo pros usuários. E pro ouvinte aí que quiser ter algum spoiler ou alguma ideia, assim, fica atento nisso aqui que logo vai sair um negócio bacana em tal área aí, fica atento no aplicativo. Será que tem alguma funcionalidade aí ou alguma coisa que vocês estão planejando que vai ser muito bacana? Pô, tudo que a gente tá planejando vai ser muito bacana, nem adianta dizer muito mais que isso. Várias coisas. Né? É uma boa resposta. Resposta correta. O que dá pra falar que a gente lançou recentemente aí, a gente deu uma repaginada, né, no nosso cartão, agora ele tem um design novo, tem uma tecnologia nova, contactless, que é pagamento por aproximação só, e tá recente aí. Olha aí, uma novidade muito bacana. A gente teve um episódio muito lá atrás sobre futuro do pagamento e que a gente tava comentando sobre NFC aí, o que vinha, e a gente postou umas coisas nada a ver e vocês revolucionaram de novo. Parabéns. O cartão mesmo com NFC, isso acho que ainda eu particularmente não conheço nenhuma empresa que tinha feito isso em nenhum lugar do mundo. Não sei se tinha algum outro modelo ou se realmente foi uma ideia interna aí no Bank. Aqui no Brasil, eu acho que a gente foi o primeiro, mas lá fora já é bastante usado. E é engraçado porque tem umas outras coisas que pra gente, assim, tem uma complexidade bem grande
grande, que é o detalhe do detalhe, que quem tá de fora não percebe. Mas, por exemplo, o cartão novo, os números estão no verso, por uma questão de segurança, por uma questão de que as pessoas facilmente, quando o cartão chega, elas ficam tão animadas que elas querem tirar uma foto e compartilhar com os amigos. Então não é uma nem duas vezes que alguém tira uma foto e essa foto inclui todos os números do cartão, isso dá um problema chato, porque aquele número foi comprometido, eu preciso reemitir e tudo mais, né? Apesar de ser um detalhe pequeno, quando você está falando de uma rede grande, de uma estrutura grande, da Mastercard, da bandeira, dá um trabalho do cão você convencer que vale a pena ser o primeiro cartão que os números vão ficar no verso e não na frente, né? Esse cartão, por exemplo, além dele ser contactless, se você olhar, se você pegar ele na mão, ele tem um acabamento que é meio metalizado. Isso também é um trabalho do cão, que a gente teve que importar uma máquina da Alemanha, isso leva meses e instalar e testar. Então é muito legal porque, no fundo, a gente só quer que você pegue o cartão e ache ele foda e goste e fique bonito e tudo mais. Mas cada detalhezinho dele deu um puta trabalho. Eu imagino que foi uma coisa fora do normal. Porque realmente você não usa com muita frequência o número do cartão de crédito, você usa mais pra fazer compra online, né? Total. E quando você vai fazer compra online, pô, é só você virar o cartão, pô, tá ali atrás. não é tão difícil, né? E tem o cartão virtual, né? Na real, pra compra online é muito mais fácil, você já tá lá com o seu celular comprando online no celular, você abre o aplicativo, gera um cartão virtual e usa o cartão virtual. Então mesmo o número que tá atrás do cartão, você nem precisaria dele em nenhum momento. Você pode só usar o cartão virtual que tá no app já. É outro motivo pra ele estar lá do lado de trás, um pouquinho escondido, porque a ideia é que ele precisa existir, mas a pessoa não precisa usar. Bom, vocês querem deixar algum recado, algum jabá, alguma coisa aí pro ouvinte? Bom, a hora é agora. Cara, eu acho que, assim, obrigado pelo convite, é muito legal pra gente estar aqui compartilhando um pouquinho de tudo que a gente faz. Enfim, eu agradeço bastante o convite. Preciso colocar pra seguir o Nubank nas redes sociais, que a gente tá postando uns vídeos e tudo mais desse cartão novo que acabou de sair. Então tem bastante coisa legal, bastante novidade que vai acontecer em breve. A gente vai postar nas nossas redes sociais aí, então sigam-nos, Twitter, Facebook e tudo mais. Nós que agradecemos aí, muito bacana conhecer um pouquinho mais aí dessa empresa roxa. Muito, muito legal. Então, eu agradeço a vocês por terem participado conosco. Esse episódio foi muito bacana, muito diferente do que a gente estava acostumado. Muito legal, uma empresa muito inovadora. Para nós é uma honra ter gravado com vocês, entendido como que funciona o processo aí no Nubank. Espero que para o ouvinte também tenha sido bem relevante conhecer uma empresa diferente. E quando vocês quiserem conversar sobre outros assuntos, conversar sobre funcional, engenharia de software, enfim, qualquer tema que vier na cabeça de vocês, as portas estão sempre abertas e eu vou agora pegar aqui e gerar um boleto valor diferente, que achei isso muito legal. Não, paga pela no conta que o valor cai na hora. É isso aí, eu sempre faço isso também. Olha só, e eu quero saber pra quem manda um e-mail pedindo pra aumentar meu limite do cartão. Nem precisa, você pede pelo app. Ô louco, aí ó. Também clicando no valor e apertando pra frente lá do seu limite também dá pra fazer. Boa! Se você apertar 8 vezes no seu limite, ele aumenta. Não sei se tem tempo, mas o engraçado é que já rolou um bug nosso que era meio que mágico desse jeito, do tipo, se você colocasse que queria o limite 999, tipo, sei lá, 8 noves, você ganhava um aumento de limite, tipo, por causa de um bug no nosso modelo, por exemplo. Isso realmente aconteceu. Nossa, eu perdi essa. Perdeu essa daí. Se você tivesse no grupo do Facebook lá do Nubank, que a pessoa descobriu isso e postou e do nada várias pessoas pediam aumento do limite e conseguiram. Isso aconteceu. Me diz que vocês contrataram essa pessoa pro QA de vocês, né? Pior que... Não sei. não sei se foi, mas... É informação confidencial. Esse é um lance que é muito divertido de estar numa escala tão grande, né? Tem um monte de coisas que você diz, imagina que isso pode acontecer, imagina que o cliente vai fazer isso e vai chegar nesse corner case, imagina que alguém vai pedir o aumento de limite com o valor esse. Tudo isso acontece. É só você ter uma base grande o suficiente que vai acontecer. Ponto. Brasileiros, né, cara? Não dá pra não dá pra dar brecha com os brasileiros.
Obrigado, gente, pelo convite, pela oportunidade. Sempre bom estar participando com vocês. Isso aí. Volte mais vezes. Voltem mais vezes, e você, ouvinte que acompanhou o PodTag, não deixe de se inscrever em nossas redes sociais, não deixe de curtir aqui no aplicativo, no agregador que você estiver utilizando. Compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua empresa. E é isso aí. Tag, abraços. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.